Paz e graça, tudo bem com vocês? Quem é que está comigo aqui na live? Dê um joinha aí, para que eu possa ficar sabendo. Como é que está sendo esse início de semana? Vocês estão conseguindo me ouvir? O áudio está ok? Quem está aí conosco? Eu vou aqui aguardar um pouquinho, tá bom? Vou aguardar para a gente esperar aí as pessoas chegarem. Opa! Cristiane Ribeiro, nossa irmã, paz do Senhor, irmã Cristiane Ribeiro. Tá tudo ok? O áudio tá ok? Irmã Carmen, paz do Senhor, irmã Carmen. Deus abençoe aí. Nós estamos aí aguardando os irmãos, as irmãs chegarem para poder iniciar esta live. Tá ok? Ok, vamos aguardar. Dê um joinha aí, você que chegou aí. Vamos participar. Gostaram aí da entrada aqui, ó? Tá vendo? Ficou bonito aqui, não ficou, gente? Ó. Lições práticas da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Colocando aí a Luciana também, né? Minha esposa, minha digníssima esposa. Porque eu estou aqui nessa sala aqui, irmãos. Aqui é como se fosse um estúdio, né? Eu tenho preparado ela para ser futuramente um estúdio. Então aí eu tô aqui sozinho. Posso iniciar, irmãos? A aula. Aqueles que forem chegando, vai dando o seu joinha aí. Eu tenho certeza que tem muitas coisas boas hoje para falar. Tá ok? Muitas coisas boas. Preparei essa aula para você com muito carinho. E creio que vai ser uma bênção para as nossas vidas. Vamos lá? Então, se os irmãos tiverem alguma dificuldade aí de me enxergar ou alguma dificuldade na imagem, vocês me avisem aí, tá bom? Então vamos lá, nós vamos falar da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Mas a intenção não é só trazer questões, vamos dizer assim, teóricas, né? Nós vamos falar um pouco de teoria e vamos caminhar aí no livro de Atos, capítulo 13, capítulo 14, para poder falar aí sobre a viagem missionária, mas também as lições práticas do apóstolo Paulo na sua vida e para que serve, né, para nós nos dias de hoje. Então vamos lá. Aqui eu coloquei no mapa a Antioquia, né? A Antioquia da Síria. Na verdade, a primeira viagem missionária, ela saiu da Antioquia da Síria. Então, a Antioquia da Síria, ela fica distante de Jerusalém, tá ok? E lá é conhecido como a base missionária da evangelização. Então aqui eu demonstro aqui no mapa para vocês, tá? Eles saem ali de Antioquia e vão eles vão aqui para Seleucia, certo? E depois de Seleucia, que fica a 25 quilômetros de Antioquia, eles vão para a ilha de Chipre. A ilha de Chipre hoje, atualmente, ela é uma ilha. Na verdade, ela é conhecida como um país. Hoje, atualmente, Chipre é conhecido como um país. Tá ok? Ela foi
dominada por um bom tempo pelos turcos, mas hoje ela tem a sua emancipação. Nós temos também a participação do Reino Unido em algumas questões aqui de defesa marítima, tá bom? Mas Chipre hoje é considerado um país. E olha só que interessante, eu coloco aqui Salamina, que hoje o nome é Famagusta, a cidade portuária onde Paulo e Barnabé desembarcaram. E eles percorreram até Pafos, nós vamos estar estudando aqui, aonde eles se encontraram ali com o procônsul Sérgio Paulo. Saindo então de Seleucia, como está aqui no mapa, eles foram para a ilha de Chipre. Então atravessaram, foram navegando até esta região aqui, né, da ilha de Chipre. Após eles navegarem aqui de Salamina, eles pregaram o evangelho. E aí eles partiram para onde? Eles partiram para Pafos, que fica por volta aí de 145, 150 quilômetros distante de Salamina, né? É um percurso bem longo, vamos dizer assim. É um percurso bem longo. Depois eles foram para Perge. Então eu estou saindo aqui de cena para os irmãos entenderem melhor. Navegaram aqui para Perge, da Panfilha. Depois de Perge, eles fizeram aí a sua grande empreitada, né, missionária, saindo de Perge e indo para a Antioquia da Pisídia. E assim, depois de Antioquia da Pisídia, eles foram para Icônio. E de Icônio, aqui, onde está a setinha, eles foram aqui para Icônio, nessa região aqui. E depois de Icônio, eles desceram para Listra. E de Listra, eles foram para Derbe. De Listra, eles foram para Derbe. E aí eles fizeram, depois, eles voltaram fazendo ali o reconhecimento. Fizeram ali o reconhecimento, né? Saindo de Derbe, voltaram para Icônio. De Icônio, eles voltaram para a Antioquia da Pisídia, reconhecendo ali os irmãos daquele lugar. Reconhecendo assim, firmando o evangelho naquele lugar. Então aqui eu passei aqui um breve mapa aqui, vamos dizer assim, né, da viagem missionária do apóstolo Paulo, e nós vamos estar dando sequência agora numa questão mais aí, vamos dizer assim, mais dentro do texto, tá? Aqui está um mapa, Antioquia da Síria, que fica na região hoje da atual Síria, e a Antioquia seria hoje a Turquia, né? A atual Turquia. Aqui nós temos um mapa aqui político, né? Nós temos um mapa político aqui, onde mostra que essa região, Seleucia, né, Laodiceia, Antioquia da Síria, a base missionária de Antioquia da Síria. Então vamos lá. Estão preparados? Então vamos iniciar aqui no texto. Lições práticas da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé.
Então chegou o momento da primeira empreitada missionária. O evangelho foi pregado em Jerusalém, Judéia e Samaria, e estende-se para os gentios. Estende-se para os gentios, para os confins da terra. Como diz em Atos 1:8. Na expansão do evangelho, não pode haver limites territoriais, étnicos, culturais e raciais. As portas da pregação abrem para o mundo afora em situação bem interessante. Deus sempre está no controle de tudo. Então isso é importante nós frisarmos que Deus sempre está no controle de todas as coisas. Nós vemos aqui certas contribuições. A contribuição do Império Grego, né? O Império Grego contribuiu aí na questão aí cultural e na questão até mesmo que eu posso dizer da tradução da Septuaginta, né? Ou Septuaginta, como é mais conhecido. Isso facilitando o conhecimento do Antigo Testamento para todas as nações. Depois nós temos a contribuição romana, que facilitou as viagens missionárias com as pavimentações das estradas, construindo estradas, o que permitiu o progresso da evangelização, do trabalho missionário. Então, mostramos lá no mapa a Antioquia da Síria. Ela foi um ponto estratégico. A base missionária, ela era a terceira maior cidade do Império Romano. Sendo a terceira maior cidade do Império Romano, ela tinha 500 mil habitantes. Hoje, uma cidade de 500 mil habitantes é uma cidade pequena, mas naquela época era uma cidade muito grande. Hoje nós podemos comparar uma cidade de 500 mil habitantes como Santos, por exemplo, que tem por volta aí de 500 mil habitantes, né? Toda a cidade de Santos tem mais ou menos essa população. Mas naquela época, né, era considerado uma cidade muito grande. Então, o relato de Atos 13 enfatiza a posição de destaque de 5 pessoas, conhecidos como profetas e doutores. A igreja de Antioquia era uma igreja que estava muito bem preparada. E ela menciona, em primeiro lugar, Barnabé, um judeu rico, com sua origem na ilha de Chipre. Então, observe que interessante que a igreja de Antioquia ela tinha uma mescla muito diferenciada. E aqui menciona 5 pessoas importantes. Simeão, chamado Níger, que esse sobrenome Níger significa o negro, ou seja, um africano, né? Que é muito conhecido na tradição dos estudiosos. Esse Simeão foi aquele que carregou a cruz de Cristo para o Gólgota. Então, pelas pesquisas de estudiosos, eles dizem que esse Simeão, negro, africano, foi o que carregou a cruz de Cristo. Outra personalidade, também diferente, era Lúcio de Cirene. Acredita-se que tenha sido o primeiro bispo de Cirene, colônia grega situada no norte da África, hoje na atual Líbia. O quarto integrante desta igreja é Manaém. Manaém, irmão adotivo de Herodes Antipas, pertencente à elite política da época. Herodes Antipas era idomeu, e os idomeus, ou os edomitas, né, eram descendentes de Saul. Então nós podemos observar aqui uma igreja constituída na Antioquia, uma igreja bem mesclada,
uma igreja aí diferenciada. E por último nós temos, eu acho que eu não coloquei aqui, irmãos, mas nós temos Paulo, né? Paulo que participou aí dessa integração ali da igreja de Antioquia. A obra missionária precisa sempre ser orientada e dirigida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo se manifesta a uma igreja centralizada na palavra e a uma igreja que ora e jejua. O Espírito Santo não age à parte da igreja, mas em sintonia com ela. É a igreja que jejua e ora. É a igreja que impõe as mãos e despede. Mas é o Espírito Santo que envia. Então, o Espírito Santo de Deus é quem envia. O Espírito Santo de Deus, ele disse: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Observe que o Espírito Santo falou com eles através de uma premissa. Qual era a premissa? Eles estavam servindo ao Senhor e estavam jejuando. A voz de Deus foi ouvida entre os mestres e entre os profetas ali da igreja de Antioquia, porque eles estavam servindo ao Senhor. Nós ficamos distante de Deus quando nós deixamos de lado as orações, deixamos de lado o jejum, deixamos de lado o servir ao Senhor. Quando nós passamos a servir a Deus com essas prerrogativas, com essas premissas, vamos dizer assim, jejuando, orando, lendo a palavra de Deus, certamente o Espírito Santo de Deus, ele fala comigo e contigo. E ele disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Interessante, porque quando Deus ele nos chama, ele nos separa para uma obra. Mas aqui ele não relata que obra é essa. Que obra seria essa, né? Muitas das vezes a gente quer as coisas com precisão, né? Nós queremos as coisas com precisão. E nós não precisamos saber todas as coisas. Nós não precisamos, irmãos, saber todas as coisas. O que nós precisamos é estar disponível para a obra, disponível para o Senhor. Então, ali, ele nos chama e muitas das vezes não sabemos o conteúdo desse chamado. Nós não sabemos. Mas o fato é que precisamos estar disponíveis incondicionalmente. Porque se ele o chamasse, dissesse antes assim, vamos dizer, olha, eu te chamo e você vai saber o tanto que você vai ter que padecer pelo meu nome. Né? O apóstolo Paulo, ele não sabia de tudo aquilo que ele ia passar. E na sua caminhada, na minha caminhada, não é diferente. Nós não sabemos o que nós vamos passar diante da aceitação da nossa chamada. Mas o importante é, independente de quaisquer coisas, é estar disponível para poder fazer a vontade de Deus. Então, observamos que Barnabé, Paulo e seu auxiliar João Marcos arrumaram as malas e foram para o porto de Seleucia, cerca de 15 quilômetros de distância ali de Antioquia. Eles embarcaram no navio e foram direto para a ilha de Chipre, desembarcando ali no porto de Salamina, aonde ali eles pregaram o evangelho nas sinagogas dos judeus e percorreram toda a ilha, desde o leste até o oeste, por mais ou menos aí 150 quilômetros de extensão, até chegar na sua capital da cidade, que é a cidade de Pafos.
Então vamos lá. Mesmo quando a porta abre, aparecem barreiras para impedir sua passagem. O que eu quero dizer é que as portas do Evangelho estavam abertas. Ela estava ali restrita em Samaria, Jerusalém e Judéia. Mas agora eles estavam levando o Evangelho para os confins da terra. As portas estavam abertas, mas sempre tem impedimento. Eles encontraram ali o procônsul Sérgio Paulo, que a Bíblia relata que este homem era um homem prudente. Em algumas traduções dizem que ele era um homem inteligente. Está lá em Atos 13, 7. Mas nem sempre inteligência é sinal de sabedoria. Porque ele vivia ao lado ali de um mágico chamado Elimas. Ou poderíamos até dizer que seria um mago, né? Uma mistura de mágico com feiticeiro aí, para poder entender melhor. Ora, chega ali o apóstolo Paulo, Barnabé, para poder pregar o evangelho. O procônsul, inteligente, quer ouvir a pregação do evangelho. E aquele mágico que iludia, que fantasiava todas as coisas ali, ele tenta impedir. É óbvio que ele iria tentar impedir ali a atuação, né, a pregação do evangelho. Interessante que a palavra Elimas, o nome daquele mágico, significa encantador ou também habilidoso. Habilidoso. Preste atenção. Por que habilidoso? Porque as trevas, ela procura aparecer para nós de forma hábil. O que está à nossa volta, o que está ao nosso redor, as coisas que ele usa para poder nos atingir, é de forma muito habilidosa. E ali Paulo, ele faz um trocadilho com o nome, porque assim como ele era chamado de Elimas, mas também ele era conhecido como Bar Jesus. E olha só que ironia, Bar Jesus significa filho da salvação. E ali Paulo, com a direção do Espírito Santo, ele pega e chama a Bar Jesus de filho do diabo. Olha só, preste atenção, ele chamou Bar Jesus de filho do diabo. E hoje podemos dizer assim, mas ele foi muito agressivo na sua abordagem. Paulo, ele não foi politicamente correto, vamos dizer assim, né? Mas nós observamos que quando ele ali interviu ali naquela ocasião, a Bíblia não relata qual era a forma que Elimas estava tentando impedir, mas o fato é que ele estava impedindo que o evangelho de Cristo fosse pregado ali ao procônsul. Então, Paulo, com toda a sabedoria e com intimidade com o Espírito Santo de Deus, ele repreendeu e chamou aquele homem de filho do diabo. O que eu quero dizer nesta noite é que não podemos tomar atitudes precipitadas nas nossas ações. Mas uma coisa eu tenho certeza, que quando o Espírito Santo de Deus, ele nos direciona, ele nos dá certeza, quando nós temos esse vínculo, essa comunhão com ele, em jejum, em oração, na palavra, nós passamos a ter intimidade tal que nós sim temos autoridade de falar aquilo que é necessário, de falar aquilo que é preciso sem ter medo algum.
E assim, Paulo, ele fez naquela ocasião. Tanto é que nós observamos até lá em Atos 13, versículo 1, os 5 doutores e mestres ali, profetas e doutores, melhor dizendo, que tinha ali em Antioquia, Barnabé está lá em cima, ele é mencionado lá em cima, Paulo ele é mencionado lá embaixo. O Espírito Santo de Deus disse, apartai-me a Barnabé e a Paulo. Agora, Paulo começa a tomar partido nesta liderança, nessa empreitada missionária. E agora nós podemos observar nos textos sagrados que não é mais Barnabé e Paulo, e sim Paulo e Barnabé. Levaram consigo ali João Marcos, né, o auxiliar que estava ali com ele. A Bíblia não relata o que ele fazia, mas acredito que também ele pregava o Evangelho, pregava a palavra de Deus. Então, naquele momento, quando Bar Jesus tentou impedir, Paulo ali já pronunciou a sentença de juízo para aquele mágico. E ele ficou cego. A Bíblia relata que o procônsul Paulo Sérgio ficou maravilhado com a autoridade. É importante a gente frisar que os sinais, as maravilhas, os prodígios, os milagres, muitas das vezes eles são veículos que nos conduz para pregarmos o Evangelho. Esses sinais, esses prodígios, essas maravilhas não salvam ninguém, mas ela nos abre portas para a pregação do Evangelho, porque é a pregação do Evangelho, é a aceitação do Evangelho de Cristo que traz salvação. Ora, se Cristo abriu a porta da evangelização para os confins da terra, e agora eles estavam tendo algumas barreiras, alguns impedimentos. E é isso que eu gostaria de estar falando um pouco, porque nós pregamos o Evangelho e temos algumas barreiras. Pregamos o Evangelho do Senhor e temos barreiras, e muitas das vezes nós procuramos entender assim, mas eu acho que não foi da vontade de Deus. Né? Eu estou aqui adiantando, tá? Porque eu cheguei já a falar. Então aqui tem aqui, a obra de Deus não para. Tá? A obra de Deus não para. Ele não se deteve diante das barreiras. E ali ele ficou maravilhado, o procônsul. Nós não sabemos se ele foi batizado, a Bíblia. Fizeram ali o que era necessário para prosseguir. Está tudo bem, irmãos, aqui, porque o Face aqui para mim parece que saiu fora do ar. Está voltando agora. Como é que está aí? Perdemos conexão? Dê um joinha aí, irmão. Irmã. Tá tudo bem aí? Opa! Tá todo mundo aí? Glória a Deus. Olha aqui, irmãos. Saiu aqui, não sei porque o meu Facebook aqui saiu fora do ar. Foi de repente. Mas já voltamos aqui. Quero aqui salientar também aqui a presença do Antônio Carlos Araújo,
da Michele, minha irmã, um beijo. A Rosângela Ferreira, Douglas Albert, meu primo aí, Deus abençoe você aí. Você está aí no Rio Grande do Sul, não é isso? Mariana Almeida. Então vamos prosseguir, irmãos. Vamos prosseguir aqui. Teve uma queda aí, não sei porquê. A internet aqui tá boa. Tá? Então, pregaram o evangelho ali para o procônsul Paulo Sérgio. Sérgio Paulo, melhor dizendo. E ali eles atravessaram o mar da ilha de Chipre e foram ali para a Ásia Menor, né? Eles foram ali pregar o evangelho ali, na verdade eles aportaram ali em Perge da Panfilha, né? E o jovem João Marcos desiste da empreitada missionária. Nós não sabemos por que ele desistiu. Nós não sabemos qual foi o motivo da sua desistência. Nós temos aí diversas especulações aí teológicas e bíblicas, mas o fato é que ele desistiu, né? Alguns dizem aí que ele estava com muito medo porque eles iam entrar para dentro do continente, né? E era muito perigoso. Enquanto eles estavam pregando ali nas regiões litorâneas, como em Salamina, eles foram ao outro extremo da ilha, a própria Antioquia da Síria, onde é a base missionária, ela é uma cidade próxima do mar também. E agora o Espírito Santo de Deus os conduz para longe. E João Marcos desiste, né? Volta para trás. E agora Paulo e Barnabé, eles prosseguem, porque a obra de Deus não para. A obra de Deus não para. E quando eles saem ali de Perge, eles caminham, irmãos. Eles têm uma longa jornada. Parece que, se formos analisarmos assim friamente, sem entrar dentro de um contexto geográfico, parece que eles saíram ali, foram caminhando e, chegaram ali em Antioquia da Pisídia, mas não foi assim. Era mais ou menos uma distância de 150, 160 quilômetros ali, para poder chegar em Antioquia da Pisídia. Só que eram caminhos difíceis de ser caminhado, por montanhas, por rochas, por pedras, e sem dizer que também tinha ali muitos grupos de salteadores. E nós não sabemos se foi isso porque João Marcos desistiu. Mas o fato é que Paulo e Barnabé enfrentaram essas dificuldades e passaram ali por montanhas, por pedregais e chegaram até a Antioquia da Pisídia. E lá eles pregaram o evangelho. Foi uma larga porta aberta por Deus. Eles pregaram ali na sinagoga dos judeus, né? Nós temos esse texto relatado em Atos 13, de 16 a 41. A pregação surgiu tanto efeito naquela ocasião que os gentios suplicaram para que esta palavra, né, a pregação, o evangelho de Cristo, fosse pregado no sábado seguinte. E foi isso que Paulo e Barnabé fez. Então, muitos gentios ali ouviram a palavra de Deus. A Bíblia relata que toda a cidade foi ouvir a palavra. É óbvio que não foi na íntegra toda a cidade, mas quando nós lemos desta forma, entendemos que foram muitas pessoas. Muitas pessoas foram ouvir a palavra de Deus. E surtiu um efeito, vamos dizer assim, bombástico. Um efeito bombástico, porque você imagina só, dois andarilhos, vamos dizer assim, chegam ali
chegam ali em Antioquia da Pisídia. E ali movimenta aquela cidade com a pregação do Evangelho, né? As portas estavam abertas, mas quando tudo começa a dar certo, nós temos problemas pela frente, né? Eu disse, as portas do Evangelho estavam abertas, mas agora vem a resistência. Os judeus ali sentiram inveja e se juntaram ali para poder colocar Paulo e Barnabé para correr, né? Então eles pegaram ali, incitaram algumas mulheres religiosas, como está lá em Atos 13:50, e honestas, e os principais das cidades, e levantaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé. E assim foi. Sacode a poeira dos pés, aonde você não está sendo aceito, aonde o evangelho não está sendo aceito, e eles partiram para a cidade de Icônio. E ali eles ensinaram a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. Eles estavam cheios. Pregaram também ali na sinagoga. E creu, ali em Atos 14:1, diz que foi uma grande multidão. Olha só a expansão do evangelho. Não só dos judeus, mas também de gregos. Como sempre, onde Deus opera, sempre tem a oposição. E aqui não seria diferente. Tiveram que fugir da cidade por causa do montim. Lembrando que ali, olha só, houve muitos sinais e prodígios, como relata em Atos 14:3. E aí eles continuaram. Chegaram ali na cidade de Listra e Derbe, cidade da Licaônia, né? E pregaram o evangelho também nas circunvizinhanças, como relata Atos 14:6-7. E ali houve algo notório. Um milagre de Deus aconteceu, né? Havia ali um coxo de nascença. E Paulo ali orou por aquele homem. E aquele homem voltou a andar. Quando tudo parece que está perfeito, o evangelho está sendo pregado, os sinais, as maravilhas, as coisas estão acontecendo, né? Com perfeição total, agora vem um grande problema. E qual foi esse problema? Aquele homem foi curado e em vez do nome de Jesus, no nome de Jesus, em vez de Cristo ser exaltado, o povo daquela cidade entendeu de forma totalmente errada. Aquele povo agora começaram a exaltar Paulo e Barnabé. Olha só, eles pregaram o evangelho, estavam tendo ali sucesso nesta empreitada missionária. Sinais, prodígios, maravilhas, milagre, tudo acontecendo de vento em popa. Mas agora, aqueles homens são confundidos. E em língua licaônica, como o texto sagrado nos relata, eles começaram ali a exaltar Paulo e Barnabé. E aqui eu quero fazer um parêntese para você. Muitos hoje, quando veem que tudo está dando certo, você está pregando, você está sendo um instrumento na mão de Deus, todas as empreitadas que Deus tem colocado diante de ti têm tido sucesso, mas chega um momento, meu irmão e minha irmã, que sempre tem uma pedra de tropeço na frente e precisamos ser prudentes para poder identificar isso. Aqueles homens ali começaram a confundir e eles entenderam tudo errado. Começou a exaltar ali e Barnabé foi aclamado ali praticamente como um deus, né? Sendo aclamado como Júpiter e Paulo como Mercúrio. A bagunça virou geral. Talvez hoje em dia
você não seja confundido como Deus Júpiter ou Deus Mercúrio. Mas você pode ser exaltado por aquilo que você faz. E aí que há uma linha muito tênue entre o que é certo a se fazer ou deixar ser seduzido pelo errado. Porque muitos homens hoje que se entregam para o chamado, que se entregam para a obra de Deus, aceitam essa massagem no seu ego. Algo que não podemos aceitar é esse tipo de massagem, porque toda honra, toda glória deve ser dado ao Senhor dos Exércitos. Toda honra, toda glória, meus irmãos, tem que ser dado e precisa ser dado ao Senhor. Mas muitos ainda aceitam esse tipo de exaltação. E é por isso que eu quero aqui, nesta ocasião, trazer uma reflexão para os irmãos aqui sobre portas. E eu quero falar um pouquinho sobre portas. O Senhor chamou Paulo. O Senhor chamou Barnabé. Ficaram ali na dispensação do Senhor. Foram enviados. Eles foram enviados. E agora, muitas dificuldades apareceram ali. Muitas barreiras apareceram ali. Na minha vida e na sua vida não é diferente. Seja ela no seu chamado ministerial. Seja ela naquilo que você faça no dia a dia. Sempre vai ter impedimentos. E a palavra de Deus nos fala de 7 portas. E eu aqui brevemente quero relatar sobre essas portas. Então vamos aqui para a primeira porta. Vou fechar aqui um pouquinho. Primeira porta. Essa está aberta para você. A todo momento. Que são as portas do céu. A experiência que Jacó teve num momento difícil da sua vida. Como relata em Gênesis 28:17. Quando ele estava viajando ali, Jacó se encontrava ali em Harã, fugitivo, amedrontado, numa situação difícil ali, porque ele tinha traído o seu próprio irmão. Mas ele, naquela ocasião, ele pega uma pedra, deita sobre essa pedra, e aí lhe aparece em visão anjos subindo e descendo naquela escada. E aqui ele relata que ele viu uma grande escada fulgurante, cuja base estava na terra e o topo alcançava o céu. Além disso, anjos de Deus subiam e desciam pela escada. E quando ele acordou, sobressaltado, disse: quão terrível é este lugar! É a casa de Deus, a portas dos céus. Sabe de uma coisa? As portas dos céus estão abertas para mim e para você, meu irmão. As portas dos céus estão abertas e nada pode impedir a sua caminhada. Mesmo que no momento houve algum deslize, mesmo que em algum momento houve fragilidade da sua parte, mas nós temos um Deus misericordioso, nós temos um Deus que estende uma ponte de ligação na terra e no céu. E Ele está
aqui neste momento, e Ele está a todo momento ao seu dispor. A segunda porta que eu quero falar aqui é que esta porta ela está fechada. Ela tem que estar fechada, né? Quando Cristo estava ali conversando com os discípulos e ali discutindo ali quem realmente ele era, né? O próprio Cristo, ele diz o seguinte, para Pedro, né? Pedro teve ali uma revelação e agora ele fala ali para Pedro assim, só um minuto, ele diz assim para Pedro, também eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, contra a obra do Senhor, contra a sua vida. Nada pode impedir, porque a grande revelação, o grande Salvador, já nos foi dado. E nos foi deixado o Espírito Santo de Deus. Ele está comigo e Ele está contigo em toda a sua caminhada. Não importa o que aconteça na sua vida, as portas do inferno não prevalecem. Outra porta que nós podemos falar aqui é a porta da justiça. Salmos 118 fala sobre a porta da justiça. E esse salmo diz assim: abre-me as portas da justiça, entrarei por ela e renderei graças ao Senhor. Muitos entram pelas portas da injustiça, mas aqui temos a prece de alguém que estava querendo entrar pelas portas da justiça e pede que se abram. De quem é esta porta? Verso 17. Esta porta é do Senhor. Não poderia ser do homem, pois não há justiça nele. Não há nenhum justo, nenhum sequer, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quem entrará pela porta da justiça? Por ela entrarão os justos. Mas se todos pecaram, tem que haver um segredo. Como podem entrar por lá? As portas da justiça estarão abertas somente para aqueles que têm a chave. A fé é a chave que tem poder de abrir as portas da justiça. A sua fé, a minha fé, ela tem poder para abrir as portas da justiça. Nós somos justificados pela fé que há em Cristo Jesus. Aqui, irmãos, não vou dar continuidade nessa leitura, porque senão a gente não vai conseguir prosseguir até o fim. Mas a quarta porta, a porta dos lábios, aqui nós observamos que o salmista lhe diz, o salmista Davi orou numa fervente prece, e invocando o nome do Senhor, de Jeová, ele disse: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. E ele era o grande rei de Israel, Davi, que pela lógica podia falar o que quisesse, sem interferência de ninguém. Como precisamos orar e cuidar da porta dos nossos lábios. Nós, que não somos reis aqui neste mundo, mas não esqueçamos que de fato somos reis no reino da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 1:6. A porta está aberta. A porta ela é estreita.
E essa é a grande dificuldade que temos. Ela é apertada, né? Apertada é o caminho que conduz à salvação. Senhor, são poucos os que se salvam. Jesus não respondeu diretamente, ele fez um veemente apelo, deixando claro que nosso interesse primário deveria ser não quantos se salvarão, mas se nós mesmos estaremos salvos. Disse ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão entrar pela porta. A porta estreita está aberta. A porta estreita está aberta para mim e para você. A porta do nosso coração. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. E esse texto é um texto maravilhoso, né? Que eu gosto demais. Porque eis que estou à porta e bato. Olha só que coisa maravilhosa. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Olha só, ele não entra só na casa, mas tem um momento ali de intimidade, de se alimentar junto, de sentar na mesa. E ele comigo. Este é um quadro comovente. O Senhor da glória, o próprio Criador do homem, batendo a porta do seu coração e pedindo para entrar. Mas ele não força a porta do nosso coração. E aqui eu coloquei um parágrafo que fala de um artista que ele pintou um quadro e ali aquele quadro observamos ali uma porta e ali um observador olhou e disse: está faltando alguma coisa nesta porta. E aí ele menciona: está faltando a fechadura. E aquele pintor, ele diz assim: você esqueceu a maçaneta, né? Não, respondeu o pintor. A porta do coração não tem maçaneta do lado de fora. Seja ela qual for a empreitada que o Senhor tem te colocado. Seja ela na sua chamada ministerial. Seja ela no seu trabalho. Seja ela na dificuldade do dia a dia. Seja ela aonde trouxe confusão para a sua mente. Quando você entendeu que as portas estavam abertas e parece que elas não estão. A grande verdade é que sempre tem barreiras. Aonde a obra de Deus, aonde a mão de Deus está, sempre tem ali, como nós acostumamos ouvir, tem um levante do inimigo. E precisamos ter essa percepção, essa perspicácia espiritual, para não sermos enganados. Não podemos ser enganados. A última porta. E essa porta, ela nos aguarda, irmãos. Meus irmãos e minhas irmãs, ela nos aguarda. Que está lá em Apocalipse, capítulo 22, o versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. As portas celestiais nos aguardam. Não se sinta fraco diante das dificuldades. Eu trouxe aqui, nesta noite, a primeira viagem missionária ali do apóstolo Paulo e Barnabé. Enfrentaram ali grandes dificuldades, mas eles não se esmoreceram. Teve um do grupo que voltou para trás. João Marcos voltou para trás. Mas eles não desistiram.
Eles foram até o fim, perseveraram, passaram por tudo que tiveram que passar. Mas o melhor de tudo, que eles obtiveram o sucesso. No regresso da sua viagem missionária, ali, quando eles chegaram ali em Jerusalém e começaram ali ler o relatório, relatar tudo aquilo que o Senhor lhes fizera nessa viagem. O sucesso foi total. O sucesso é certo na minha e na sua vida. Se o Senhor abriu uma porta para você, meu querido e minha querida, tenha certeza que é para você prosseguir avante. Não pare. Continue nessa jornada. Não pare em nenhum momento. Porque essa porta foi Deus que abriu para você. Eu quero aqui fazer uma oração por você e terminar esse estudo. Espero que esta palavra, esse estudo de hoje, venha encontrar guarida aí no seu coração. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por tudo que Tu fizeste nesta noite, por tudo que Tu falaste ao nosso coração, Senhor. Tenho certeza que os irmãos ouviram e viram, meu Pai, esta síntese da empreitada missionária do apóstolo Paulo, que não foi fácil. As incumbências que Deus ortogara na mão deles, na vida deles. E eu tenho certeza que o Senhor tem ortogado na vida da igreja, na vida dos irmãos, na vida das irmãs, Senhor. O Senhor tem colocado também, meu Pai, na vida deles algo para eles. Portas estão abertas, mas muitas dúvidas, Senhor, começa a cometer ali sobre a vida deles, mas repreende, Senhor, todas as dúvidas. Repreende, Senhor, tudo aquilo que possa impedir, Senhor, a caminhada do Teu povo, a caminhada da Tua igreja, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Meu querido irmão e minha querida irmã, eu deixei aqui em cima, compartilhe, deixe o seu like. A Igreja Metodista, ela é uma organização, mas ela é, mais do que tudo, um organismo vivo. E nós pregamos o Evangelho de Cristo além das portas. Nós falamos do amor do Senhor Jesus além das portas. E é por isso que eu convido você a pegar ali pelo menos esses 3 estudos, né? Esse é o terceiro estudo que eu estou dando na sequência, e compartilhar aí no seu Facebook. É bem certo que eu também coloco esses estudos no YouTube, mas se cada um puder compartilhar, tenho certeza que você estará sendo aí um propagador do Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana, em nome de Jesus.